Recentemente saiu um artigo no Atlantic Council, que é um think tank, né, da OTAN, relacionado, falando sobre os impactos que uma possível guerra, né, uma possível conflito com a China envolvendo Taiwan acarretaria, né? Quais seriam as implicações econômicas, sociais, com relação a esse conflito. Eu queria trazer aqui pra gente esses pontos, falar um pouquinho sobre o artigo, que eu achei muito interessante e preocupante ao mesmo tempo, porque são consequências avassaladoras, né? Seria muito caro manter esse conflito e a gente vai falar mais sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Jean, sou graduando em Relações Internacionais e vamos falar um pouquinho sobre esse tema que tá numa crescente, né? A tensão com a China envolvendo Taiwan tá numa crescente nos últimos tempos. Taiwan é um, é um território que, teoricamente, ele pertence à China, né? Eu vou tentar colocar aqui o mapa. Taiwan está do lado da China, do ladinho mesmo, está colado. E Taiwan, ele tecnicamente ele é um país, ele é um território com uma autonomia administrativa, porém pertencente à China, né? Ele ainda é território chinês, só que ele tem essa questão de ter uma autonomia administrativa. É interessante também a gente notar, né, é interessante a gente lembrar também, a gente fazer essa contextualização histórica, que Taiwan foi o território, foi o lugar onde as pessoas na revolução que eram contra a revolução comunista que a China fez, né, as pessoas que não apoiavam o regime, eles fugiram para a ilha de Taiwan. Então, Taiwan sempre teve essa questão mal resolvida com o seu governo, entendeu? Sempre ficou naquele meio termo, porém era pertencente da China, com a política da China de uma só China, né? De unificar o território chinês. Então, o que pode ser, o que forças maiores, que são contra a China, supostamente poderiam estar fazendo é fomentar o conflito em Taiwan, fomentar a independência de Taiwan, né, separando Taiwan da China, para causar esse racha no governo chinês, essa indisposição, né, esse conflito mesmo de fato, né, e obviamente o governo chinês ele não vai querer perder o território e vai responder com ataques, com negociações, com acordos, enfim, seja o que for, à altura para tentar garantir a soberania territorial da China. Isso aí é uma coisa óbvia para qualquer governante, para qualquer chefe de Estado do país. Então, Taiwan também é extremamente importante e é principal porque ela é uma grande produtora de semicondutores, né, que são aqueles chips, aqueles componentes de hardware que são feitos para computadores extremamente potentes e é algo tecnológico, ultra tecnológico, né? E que Taiwan é um produtor, é um dos poucos produtores no mundo que tem capacidade produtiva e tecnológica para produzir em larga escala esses semicondutores. Então, Taiwan tem uma importância estratégica na quarta revolução industrial e nessa indústria 4.0, na verdade, né? Desculpa a confusão, na indústria 4.0, nessa revolução tecnológica que a gente vai passar, muito grande, é importante Taiwan, seja para a China ou seja para os Estados Unidos, né? Que enfim, tá sempre do outro lado. Taiwan é extremamente importante. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos econômicos que uma série de sanções e descontinuidade comercial com a China acarretaria. O artigo ele lista aqui, ele fala pra gente
que ele propõe um cenário de que isso acontecendo, pelo menos cerca de 3 trilhões de dólares, 3 trilhões de dólares seriam colocados em risco de forma imediata, num cenário onde a China ela é sancionada e existe um conflito ali pré-estabelecido. Então é muito dinheiro e ele até cita o exemplo aqui de que isso foi o PIB do Reino Unido em 2022. Ou seja, esse prejuízo aqui de 3 trilhões todos seriam acarretados por causa do interesse que a OTAN e que os países principalmente do G7, né? O artigo ele até lista que ele nomeia quem são os envolvidos aqui. Os países do G7 teriam esse prejuízo, esses 3 trilhões seriam divididos entre os países do G7 por causa desse interesse, dessa relação de poder para tentar frear a China com a narrativa de querer salvar Taiwan. É interessante a gente lembrar também, e o artigo também faz essa questão de lembrar, que só sanções econômicas não resolvem, e sanções econômicas são complementares, não substitui uma abordagem, e o artigo até cita com essas palavras, uma abordagem militar e diplomática, ou seja, eles já planejaram um aprofundamento dessas práticas, dessas sanções ofensivas contra a China, e não será somente econômica, será diplomática e será militar também. Então você já está aprofundando o conflito aqui, já tem um planejamento de como seria o conflito de forma aprofundada. É interessante a gente notar isso, a gente perceber, porque coloca o conflito não somente numa projeção hipotética, mas talvez numa projeção futura de algo que virá. Concluindo, né, eu acho que deu para a gente ter um pouquinho dessa noção entre o que está acontecendo na China e Taiwan. É, Se você gostou desse vídeo, curte ele, é importante a sua curtida. Se você quer mais vídeos como esse, eu recomendo você seguir aqui o Balcão Internacional. Eu sempre estou postando vídeos de política, geopolítica, enfim, relacionados. E qualquer coisa comenta aqui, se você tem alguma sugestão, um comentário. Eu sempre respondo os comentários, eu acho super interessante. Então deixa um comentário se você gostou. E até a próxima.